Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Genaro no Trade. Hoje vamos vir com novidades aqui no canal. Para quem não me conhece, eu faço análise gráfica em qualquer ativo financeiro, certo? Utilizo estratégias com robôs automatizadas. E quem aí já é inscrito do canal há um tempo atrás, já de uns tempos, né, já sabe que eu estou criando um EA, né, para operar no mercado financeiro. E até então eu estava sem postar conteúdo, né, trabalhando nesse projeto, dando poucas informações ali, outras aqui, para não vazar aí o conteúdo, né? E finalmente eu consegui terminar, né, o robô essa semana, consegui implementar as coisas que estavam na minha cabeça ali, consegui botar em prática. E hoje eu vou estar mostrando para vocês como que ficou o robô, certo? Hoje completou 2 semanas de testes em conta virtual. Ele funcionou bem, todas as funcionalidades dele. Fiz bastantes backtests com bastantes estratégias, que o EA que eu estou criando dá para utilizar com bastante estratégias. Vocês vão poder ajustar aí os parâmetros da forma que vocês quiserem, né? Então eu vou estar mostrando um pouquinho do trabalho para vocês hoje e conversando e falando sobre as estratégias, sobre como a gente vai utilizar os recursos que ele tem, tá bom? Então já vai deixando o seu like, caso você já seja inscrito, caso você chegou agora no canal e se interessar pelo assunto também, quiser interagir, deixar um like, comentar, seja bem-vindo ao canal, certo? Eu sou o Genaro do Trade, então vamos lá. Então eu estou aqui no MT5, tá, galera? Ele tá até funcionando aqui, o robozinho, tá bom? Já aqui em conta virtual, fazendo os testes, né? Efetuou essa entrada aqui, né, no dia de hoje, acho que foi hoje de manhã ele efetuou essa entrada, efetuou outras duas aqui. Então, vamos lá que eu vou estar explicando. Aqui tem um backtest que eu vou botar para girar para vocês, para mostrarem a estratégia funcionando em um backtest do último ano para cá, certo? Então, do começo desse ano de 2026 para cá, o backtest desse robô e a estratégia que eu estou utilizando aqui. Lembrando que os parâmetros vocês vão poder ajustar da forma que vocês quiserem. O robô aqui, o Genaro Nexus, tem vários parâmetros para vocês estarem ajustando, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês verem o em funcionamento, tá? Como é que eu vou deixar aqui a tela um pouco mais limpa? Isso aqui, todos esses indicadores aqui tá na configuração do EA, né? Então ele aparece aqui também no backtest, os indicadores. Porém eu vou deixar só o MACD aqui mostrando e vou deixar aqui o gráfico mais lindo, mais limpo aqui no EA para gente poder estar analisando, né, um pouco melhor aí é, o robô trabalhando, né? Então eu vou tirar essas grades aqui, vou colocar umas candles cor normal, tá? Vermelho e verde, certo? Então aqui já estamos com o gráfico um pouco mais limpo. Então eu vou botar aqui para girar. O robozinho tem um painelzinho indicando as funções que estão ativas. Então aqui nessa estratégia eu estou utilizando o modo Fênix, o modo Águia, o modo Camaleão, certo? Aqui eu tenho o indicador, está marcando se ele está neutro, se não está. Eu vou estar explicando cada um desses recursos para vocês, mas ele tem recurso para operar Forex também, fechamento automático, sessões para, no caso, se você opera Forex e funciona só um certo horário no mercado, você vai poder configurar nas configurações do EATO o tempo que o mercado vai abrir, vai fechar, o modo Fênix, o modo Ninja, o modo Águia, tá? O modo Camaleão, modo Jack, o modo Surfista, o Iceberg, tem trava, tem Martingale, caso você quiser utilizar. Tem um modo Bomba que eu inventei, que é um modo também de utilizar para quem tem o estilo arrojado, né? Depois que o robô acerta uma quantidade de vitórias, né? Atinge uma quantidade de profit alta, tipo mais de 100% do valor depositado, aí ele começa a usar o modo bomba, que ele utiliza várias entradas de uma vez só. Então eu vou estar explicando tudo isso para vocês, eu vou botar aqui para girar com a simulação de $50, tá? Mas eu aconselho de começar de 50 a 100,
Se puder começar com 100, caso vocês forem adquirir o robô mais para frente, é um pouco mais seguro. Porém, vocês vão ver o funcionamento dele aqui agora no backtest. Lembrando que tem várias estratégias, tá? Esse aqui é só um tipo de backtest que a gente vai estar fazendo hoje, que eu vou estar apresentando o EA aqui para vocês, o Genaro Nexus EA, tá? Então vamos lá, importante também, é um robô que funciona, nesse caso eu estou utilizando aqui nos índices sintéticos, tá galera? Então os índices sintéticos que eu estou utilizando, eles funcionam 24 horas. Então no caso eu não regulei horário, né? Porque eles funcionam aí 24 horas. Então vamos lá, vamos ver o funcionamento, tá? Vai ser um vídeo um pouco longo para a gente ver o funcionamento aqui dele. Mesmo estando aqui no rápido, ele ainda funciona um pouco devagar, né? Na percepção, né? Porque era para ser um pouco mais rápido. Porém, dá para me deixar o modo um pouco mais rápido também. Porém, se ficar muito grande, eu vou cortando. Porque o que? Vocês têm que ver que o robô vai ter dias que ele não vai fazer entrada, tá? É um robô que ele verifica padrões de Wyckoff, padrões de SMC, certo? E depois de gatilhos após estruturas laterais de acumulação e distribuição, ele faz as entradas, né? Essa linha pontilhada, no caso, seria um POI, né? Onde que o ativo fecha a estrutura, eu faço se a estrutura fechar aqui embaixo, ele ia fazer a entrada na queda. No caso, ele fez uma entrada na alta aqui agora, tá vendo, galera? Ó, ele fez uma estrutura de Wyckoff aqui, uma acumulação. Na hora que o mercado fez o spring, aqui embaixo que é o spring, ele pegou a entradinha, tá? Então ele tá fazendo a entradinha. Ele tem o trailing stop também, que vai subindo. Conforme o mercado vai funcionando, ele vai subindo e garantindo, né, o seu profit, para caso o mercado voltar, você já tem ali o seu lucro garantido, né? Então, é um robô que eu desenvolvi para você configurar, assim que você começa a aprender as configurações e entender o que o robô está fazendo, entender os parâmetros, é algo que vai operar automático ali, tá galera? Então, caso vocês tenham um PC que fica caindo muito a conexão toda hora, é bom ter uma VPS para utilizar, né? Para você poder deixar diretão o mês todo, né? E ele rodando aí as estratégias do jeito dele, né? Então, beleza, nessa primeira entrada ele fez uma vitória, tá ok? Quando o robô perde, no caso aqui eu tô usando a estratégia do fantasma. Então, ele vai ativar, tá vendo do jeito que tá sublinhado aqui as cores? Quer dizer que esses indicadores, essas estratégias estão ativas no momento. Ó, o águia bloqueando, quer dizer que não está alinhado alguma coisa para fazer a entrada. Então está esperando um alinhamento. O modo camaleão. Camaleão é um modo que prevê se o mercado está lateral, se está numa força favorável para venda ou compra, se o mercado está com volume naquele momento. Então eu configurei ele para capturar as tendências, né? O momento onde o mercado engatilha as tendências. Obviamente que vai ter o loss, tem sim a porcentagem dos loss, né? A estratégia tem a probabilidade de acerto aí de 70%, 75%, 50%, depende, né, do mercado. Eu já fiz backtests em alguns mercados com ele, já fiz backtest em SHA-USD, já fiz backtest na volatilidade 10, na volatilidade 25. No caso, esse backtest aqui é na volatilidade 10, tá, galera? Na 10, que funciona 24 horas, tá? Então, tá rodando aí 6 meses de backtest. Então, talvez demore um pouquinho, mas qualquer coisa eu corto e deixo só mais as partes mais interessantes. Mas quem quiser ver um funcionamento de verdade do robô, fica aí no vídeo, tá, galera? Então, é muito interessante. Painelzinho fica o tempo inteiro ativo aqui na tela, marcando as funções, né, do que o robô tá fazendo. Agora ele fez uma entradinha, tomou um loss, tá, galera? Tá, tomou um loss aqui agora, tomou um outro loss aqui agora também. Tomou 2 loss, pegou uma entradinha aqui, agora tomou 2 loss. Então, tá marcando aqui no fantasma, tá vendo onde tá o modo fantasma? Ok, 2/7. Quer dizer que por enquanto, agora ele, quando ativar 7 loss seguidos no caso, ele vai ativar o modo fantasma, tá? Então, é isso que eu coloquei. Aí o modo fantasma é o seguinte, ele vai contar os loss. Depois da sequência de perdas que ele ativar o fantasma, ele vai começar a fazer entradas como se fosse em conta virtual.
E se for perdendo, ele vai continuar no fantasma até ele ter uma vitória. Você pode configurar ele para quando ele ter uma vitória, ele volta a funcionar e aí ele começa a entrar em conta real novamente, tá? Então, aqui no MT5, são poucas pessoas que utilizam essas estratégias, né? Ainda mais aqui no Brasil. Então, há um modo aí de você conseguir usar o modo Ghost e proteger aí o seu capital no momento que o mercado não está apresentando um bom desempenho, né? Onde tomou bastante perdas seguidas. Então ele é um robô seguro, ele tem limite de perda diária, então você pode configurar o limite que o robô pode perder por dia. Você pode configurar o tamanho do lote. Aqui no caso, esse backtest que eu estou fazendo é no lote mínimo, tá? Que a corretora oferece nesse índice. Eu estou usando o lote mínimo, que é mais ou menos ali cerca de cada pipe, cada ponto, né, que o mercado sobe ou desce, é cerca de 20 centes de dólar, 15 centes de dólar, 35, por aí, é essa margem pequena, tá? Aonde você utiliza uma margem de stop loss, o meu stop loss costuma ter a margem de 2 a 2 dólares e meio, tá bom? E o ganho costuma ser de 1 para 8, 1 para 10, tá bom, galera? Então, tem um modo aqui também que dá para você usar o modo Jekyll Hyde, que foi criado aqui nesse robô, que foi desenvolvido aqui pro robô Genaro Nexus EA, né? Ó, fez uma outra entrada agora, tá, galera? Depois da lateralidade aqui de Wyckoff, que ele fez o Spring, tá? Ele fez a entrada aqui na queda, tá bom? Então vamos ver aí se o robô vai entregar. O trailing, tá vendo? Que conforme o mercado vai se movendo, ele já vai descendo. Lembrando que eu tô em M5, tá? Então cada candle dessa é 5 minutos. Então, dessa última entrada que teve vitória e depois esses outros loss, a gente tá falando de uma janela de tempo de mais ou menos do dia 1 de janeiro. E aqui nessa entrada que tá acontecendo é o dia 3, tá? No backtest. Então, é um robô que não trabalha tão rápido assim. Vai ter dias que não vai ter entradas, né? Depende do que o mercado vai estar apresentando naquele momento, tá? Então, ó, eu deixei ele configurado de uma forma que respeite, né? Que ele consiga trabalhar sem ficar fechando a transação toda hora. Então, o trailing stop dele vai fechando devagarinho, o SL vai descendo devagar, tá? Então, isso aqui você pode configurar da forma que você quiser, tá, galera? Se você quiser que essa linha do trailing stop desça mais rápido e já garanta um lucro menor, fala, Genaro, um lucro de 20 dólares ou 10 dólares já tá bom para mim no dia. Se você quiser ter um limite de lucro no dia, você também vai poder configurar nas configurações do Genaro EA, tá? Nas configurações. Então, eu não vou estar mostrando detalhadamente agora o corpo do robô, as configurações, os parâmetros, né? Porque eu ainda não botei o robô disponível para venda, né? Então, para mim conseguir colocar ele na loja e começar a vender, eu ainda preciso, eu já terminei os testes em virtual, tá? Os testes em virtual eu já percebi que o robô tá funcionando perfeitamente. Porém, eu também preciso de testes em conta real. Então, eu tô para começar aí um mês seguidos aí, mais ou menos, de testes em conta real, que eu vou deixar ele ligado numa VPS, pode ser até na Deepgate, eu divulgo, né, às vezes as VPS da Deepgate, porque tem uma qualidade exemplar para você operar no mercado americano. Então talvez eu pegue um plano aí de VPS. No momento eu ainda não estou utilizando a VPS porque o meu PC tem se mostrado bem estável, certo? E eu tô para conseguir fechar um plano anual aí na VPS. Então eu tô esperando entrar uma promoção aí que eu vou pegar um plano anual justamente para mim poder deixar o Genaro Nexus EA rodando durante o ano inteiro sem interrupções, tá? Então eu vou começar ali com um capital de 50, 100, 150, não sei o valor, e vou deixar ele rodando aí sem interrupções. Mas o teste em conta real para me disponibilizar ele para venda, eu já vou começar a fazer ele essa semana, entre essa semana e a próxima, tá, galera? Deixando vocês aí ligados. Então, esse tempo aí que o canal tá parado, o meu site tá parado também, não
foi à toa, muitos testes, muitas coisas. Ó, galera, você viu o que aconteceu agora? Estamos com $92 aqui no backtest. O mercado, eu vou frear ele aqui um pouco agora. O mercado pegou a entrada aqui em cima, certo? Depois dessa estrutura de week off, que ficou um bom tempo numa lateralização. Depois do Spring ele pegou a entrada, certo? Ele tentou renovar o topo aqui, não conseguiu e foi descendo. Eu fui deixando como o meu trailing stop ele não está descendo tão rápido, o mercado desceu, chegou aqui, eu não fechei, né? O robô não fechou porque eu configurei para o trailing stop fechar um pouco mais para baixo. Então, assim, ele fez uma grande lateralidade de novo, subiu e depois que ele desceu de novo, ele fechou aqui. O trailing pegou num lucro aqui embaixo, tá? Então isso aqui tudo que eu tô mostrando para vocês vai poder ser configurado aqui no robô, tá, galera? Então meio que um pouco das estratégias que eu utilizo no dia a dia operando virtual, tá? Que às vezes, muitas vezes eu não gravo, né? Porque por fato de ser muito tarde ou por não conseguir por ser de madrugada, às vezes eu trabalho o dia inteiro, chega à noite, tem vezes que eu consigo gravar, tem vezes que eu não consigo gravar. Então, agora vai ter o robô para ajudar também, o Nexus EA que eu criei, que é justamente para me ajudar. Não que eu vou deixar de operar manual, vou continuar operando manual, vai continuar tendo conteúdo aqui para vocês, estratégias, o blog, as coisas vão continuar funcionando. Tá bom? Porém, a gente vai ter a opção de usar o Genaro Nexus EA, que vai ser o nosso robô master aqui do canal, certo? Vai ser o nosso primeiro robô e o mais completo que já foi criado aqui no canal. E de muitos, se Deus quiser, que a gente vai ter muitos outros projetos ainda. Tem um outro robô também que se chama Genaro Nexus EA Grandes Lucros também, que eu já terminei a configuração dele, mas porém, primeiro os testes vai ser nele, tá? Primeiro eu vou fazer os testes nesse robô aqui, em conta real, certo? Primeiro eu vou utilizar ele e depois eu vou utilizar o outro. Então vai ter esse primeiro lançamento, ele vai ser lançado primeiro na loja e em seguida aí pro final do ano eu tento lançar o outro, tá? Esse daqui eu vou tentar estar fazendo o lançamento até agosto mais ou menos, tá, galera? Tá um pouco distante, mas como é uma coisa assim que exige responsabilidade, né? Não é todo mundo que opera com lote mínimo, né? Tem muitas pessoas que já se prejudicaram bastante no mercado financeiro. Então, eu quero que, assim, a pessoa, se for utilizar o robô do Genaro Nexus EA, eu criei um documento, tá? Explicando todos os parâmetros de como o robô funciona. Você pode utilizar ele tanto com estratégias rápidas ou com estratégias avançadas. É óbvio que eu prefiro que o robô funcione mais devagar, às vezes que não faça entrada no dia, mas que mantenha meu capital e faça menos entradas, mas que traga a qualidade ao meu favor e traga um lucro ao meu favor, do que eu fazer diversas entradas no dia, né? Com um robô que trabalha rápido, só com cruzamento de linhas e tal. E aí você põe, vai nada contra, galera, tá? Não existe uma forma errada de operar. Todo mundo tem o seu jeito, tá bom? Mas essa aqui é uma proposta que eu tô trazendo para vocês. Se vocês quiserem mais para frente estar utilizando o robô, além de ter as aulas aqui no canal, certo? Do Genaro no Trade, quem for estar adquirindo o robô pela loja da MLQ5 vai estar tendo acesso ao documento exclusivo do robô, tá bom? Porque eu tô pensando em não vender separado, eu já vou vender o documento junto com o robô, porque é uma coisa muito importante, né? Quando você compra alguma coisa, não adianta você comprar e não saber usar, você tem que saber ajustar. Então, esse robô não é um robô que você vai ficar copiando a estratégia um do outro o tempo todo, tá, galera? Então, se você está buscando alguma coisa muito padrão, play stop, então eu não sei se esse robô vai ser muito assim, dedicado a você, né? Eu não garanto assim que você vai se dar tão bem, porque é um robô que tem muitas estratégias. Então, se você é um cara curioso, um cara que quer aprender, você vai ver que vai dar para utilizar ele de várias formas diferentes. Porque como eu disse para vocês, ó, ele tem martingale, ele tem trava, ele tem o modo iceberg, o modo surfista,
O modo Jack Wide, esse modo Jack Wide é o seguinte, você pode operar uma parte do dia com um lote e outra parte do dia com outro valor. Você pode configurar o robô para trabalhar, eu quero que o robô trabalhe 6 horas com 2 de lote. E quero que o robô trabalhe as outras 9 horas com o resto das horas com lote mínimo, que é 0.50. Você vai poder configurar ali no Jack Ride, tá? Esse modo. Tá bom, galera? Porque eu vou estar, no documento do robô vai estar ensinando todas as inputs, todas as configurações. E além disso, eu tô pensando em criar um conteúdo, né, fechado para as pessoas que forem comprar o robô, das estratégias, né, que eu vou estar utilizando. Porém, eu já vou deixar o robô de uma forma padrão, mais ou menos um funcionamento bom, tá? Mas se as pessoas que quiserem mesmo ter bons resultados e viverem coisas diferentes com o robô, que não gosta daquela coisa que é tudo igual, né? Tudo padronizado, que você mesmo quer ter as suas estratégias, montar o seu gerenciamento, você vai poder fazer tudo isso de forma automatizada, utilizando o Genaro Nexus EA, tá? Então, ó, ele abriu outra entrada agora, ó, lembrando, aqui no backtest estamos no 6 de janeiro, tá? Então, o backtest começou no dia 1, então eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande. Porém, um pouco que eu tô demonstrando aqui para vocês, eu acho que já tá dando para vocês verem como que funciona a estratégia do Genaro Nexus EA. Vocês viram que fez outra lateralidade de Wyckoff? É porque ele está configurado para, após a lateralidade de Wyckoff, após uma distribuição ou uma acumulação, ele pega a entrada após o Spring. Depois que o mercado faz o reteste, que é um chamado do mercado que os traders institucionais chamam de Spring, ó, agora está ativando o modo bomba. Tá vendo que o mercado fez 3 entradas aqui? Porque eu coloquei na configuração o modo bomba nuclear. Isso aqui é um modo bomba de Chernobyl que eu criei. O que acontece? Depois que o mercado atingiu uma certa porcentagem já de ganho, em vez de ele abrir uma entrada só, você pode configurar para ele configurar para ele abrir uma entrada a mais, 2 entradas a mais ou 3 entradas a mais. Ou seja, aqui nesse backtest ele está no modo agressivo, modo arrojado. Então, depois que o robô atingiu um certo limite de ganho aqui, vamos supor, ele subiu de 50 para 90, 50 para 80. Então já foi um lucro alto, considerado em porcentagem alta. Então ele já ativa, você pode configurar a porcentagem da bomba e aí ele ativa e começa a fazer as entradas. Cada entrada são 3 entradas ao mesmo tempo com o lote que você ajustar, tá? Lembrando que esse robô vocês vão poder usar tanto com só o Wyckoff ativo, só SMC. Vocês podem também desativar tudo e usar só o MACD. Então vai ter diversas estratégias, galera, diversas estratégias. Você pode usar teste, reteste de candle. Vocês vão poder escolher se opera em M5, M1, o time frame que vocês quiserem escolher, tá, galera? Eu vou estar dando só um deslumbre aqui para vocês do porquê do tempo afastado do canal, né? Porque foi um trabalho que eu tô me dedicando, tá? Tô me dedicando. Então, lembrando que o mercado financeiro envolve riscos financeiros, tá? Então, não backtest, o robô tendo boas estratégias, pode utilizar a melhor estratégia que existe. Ele pode haver percas financeiras assim, sim, entendeu? Ele pode sim quebrar o valor, entendeu? Ainda mais se você não seguir as estratégias direitinho, não aprender sobre o robô, não aprender sobre o documento. É importante eu falar isso para vocês, porque o meu objetivo aqui no canal não é vender promessas vazias para vocês. Eu não tô vendendo promessas, tá? O que eu tô mostrando para vocês é um pouco de dedicação que eu tive aqui em criar alguma coisa, certo? E que com gerenciamento isso está se mostrando eficaz, tá? Então, agora ele perdeu aqui, galera, as 3 entradas. Ele perdeu aqui ele não reconheceu aqui essa subida. Vai ter horas que o mercado vai funcionar, ele não vai dar entradas, porque alguma coisa não bateu com a configuração aqui do robô, entendeu? Então, agora como ele já tomou um loss 3 seguidos aqui no modo bomba, ele ativou o Águia. O Águia tá bloqueando, então vai ter que
esperar ali os indicadores mostrar que é um bom momento novamente. Assim que os indicadores, junto com a estratégia, bate os sinais, ele abre a entrada, tá? Então, qual que é mais ou menos a estratégia? Tem que bater a estratégia. Depois de uma lateralidade de Wyckoff, de uma acumulação ou de uma distribuição, se tiver alinhado com os indicadores, o MACD tiver na posição certa, se tiver alinhado com o camaleão, se tiver alinhado com a águia, aí sim ele vai fazer a entrada. Vocês vão poder desativar esses filtros e para o robô trabalhar bem mais rápido? Sim. Sim, você pode. Porém, eu não aconselho. Porque tem chance de você ganhar muito no dia e tem chance de você quebrar. Porque não vai ter tanta proteção assim. Entendeu? E as estratégias têm uma probabilidade. Então, quanto mais indicativo que o mercado está mostrando, quanto mais coisas estão se mostrando juntas naquele momento, mais chances aquela estratégia tem de funcionar, tá? Então, agora ele não ativou o modo bomba, porque ele deve ter descido a porcentagem, tá? Fez uma outra entrada sem o modo bomba. Desceu um pouquinho e já fechou, tá? O trailing stop pegou e fechou a entrada. Teve um mini lucro no caso. Tudo bem, porque o respiro do mercado foi muito alto. Então, o trailing registrado nessa operação está um pouco menor. Então, isso vocês vão poder ajustar também. Se vocês vão deixar um stop loss maior, se vocês vão deixar a barrinha do trailing stop descendo mais rápido. Então, isso tudo vai ser explicado tanto aqui no YouTube, tá? Assim que o robô for lançado e estiver disponível na loja, isso vai ser explicado tanto em aula aqui no YouTube, como nas aulas também no documento, tá? Do robô. Como também nas aulas do grupo fechado, que eu também estou pretendendo, tá? Não é certeza ainda, não vou prometer. Mas talvez tenha aí uma sala secreta para quem comprou o robô, o Nexus EA. Vai ter um grupo onde a gente vai poder se comunicar aí diariamente, ou pelo Telegram, ou pelo Discord, ou mesmo pela comunidade lá do Genário no Trade, ou pelo Instagram. Não sei ainda, eu não pensei ainda como vai ser. Certo? Mas a gente vai ter um grupo, assim que for disponibilizado para venda, que aí a gente vai estar podendo fazer as configurações ali e estar testando algumas estratégias ali no grupo. Vocês vão poder utilizar o robô de outras maneiras também e postar lá no grupo. Ó, Genário, eu consegui testar desse jeito. Nossa, desse jeito deu um lucro de 300% no mês. Foi seguro. O drawdown do robô foi pouco. Então é isso, galera. É isso que eu tenho de mente, tá? Então, é uma coisa que eu gostaria de lançar já hoje? Gostaria. Por mim, eu já lançava hoje. Porém, é muita responsabilidade, né? Como eu disse para vocês, primeiro eu vou estar fazendo na minha conta real e testando por um tempo. Mesmo que for resultado negativo, eu preciso ver o funcionamento dele operando no capital real. Por enquanto, o backtest dele foi só em virtual. E ele também está em funcionamento aqui em conta virtual de modo normal, tá? Também tá em funcionamento aqui. Então beleza, galera. Ele tá aqui, ó, ele tá funcionando, tá vendo? O Genário Nexus EA, ele tá funcionando aqui em conta virtual. Então essa semana eu já vou colocar em conta real também. Já vou fechar ali um valorzinho para conseguir disponibilizar ele para os testes em conta real. Para mim poder estar disponibilizando ele para vocês estarem comprando lá na loja da MLQ5, tá? Ainda não sei o valor ainda. Tá bom, galera? Ainda não pensei no valor ainda. É um projeto que faz um tempo que eu tenho pensado em desenvolver ele, né? Ele está em desenvolvimento há bastante tempo. Então, ainda tem algumas respostas que não estão na minha cabeça ainda, mas que conforme for passando o tempo e os testes forem sendo efetuados aí a gente fala sobre isso. E é isso, galera. Agora que vou entrar nos testes aí em real também. Logo a gente volta para as estratégias, né? Vou voltar aí a fazer as estratégias em conta real também virtual, que a gente estava fazendo aí no mês passado, né? Porque vai ser uma coisa a mais. O Genário Nexus EA vai ser uma coisa a mais aí para poder estar usando. Tá vendo, galera? Agora que ele já tomou 2 stops, ó. Porém,
não foram stops assim. Esse foi com o valor total, o valor cheio. Esses daqui foi com trailing, né? Que o trailing já tinha recuperado aqui um pouco o ganho. Então, ó, para vocês verem uma outra estratégia, esse backtest aqui eu configurei ele para pegar lucros grandes. Então eu deixo o mercado andar, demora para fechar, certo? Então ele pode ficar até uns 2, 3 dias com a posição aberta, se o mercado estiver respeitando a estratégia e indo a favor da nossa venda ou da nossa compra, né? E caso vocês quiserem pegar um profit menor, falar, Genaro, ganhos muito longos é muito tempo esperando. Eu gostaria de ganhos, de terminar para ficar menos tempo exposto no mercado, 2 horinhas de trade só, já fechar a entrada. Então é só você, na configuração do robô, você vai poder colocar a quantidade do stop que você quer e a quantidade do take profit. Você quer que andar 1 para 3, 1 para 5, 1 para 8, 1 para 10? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês um pouco o documento, tá bom? Ó, identidade do produto, o Genaro Nexus EA, tá? Identidade do produto, arquitetura do robô, estratégia de entradas, MACD, SMC, Wiki-Off, sistemas e modos, 8 modos, sistema de proteção, martingale profissional, partial close, que você pode fechar com ganho. Se a operação estiver sendo vencedora, você pode configurar para fechar e já garantir o ganho. O modo ICT também, que eu vou estar ensinando vocês a usar. POI universal, filtros de horário, painel premium, registro, linha de rentabilidade, integração no Telegram, combinações recomendadas, tá? Integração no Telegram para você receber alerta pelo Telegram das entradas que o robô está sendo efetuado, tá? Também tem mensagem de alerta pelo aplicativo do MT5. Tem combinações recomendadas no documento, configurações usadas em índices sintéticos, dicas, né? Mas lembrando que cada trader vai poder fazer a sua configuração, fazer os seus backtests, porque assim que você compra o robô, né, MLQ5, ele já vai direto para sua lista de Expert Advisor do MT5, e é só você arrastar para o gráfico, que já vai aparecer as configurações do robô, você altera ali os parâmetros conforme a sua necessidade e já pode usar, tá? Ou já usa com os parâmetros que já vai vir configurados, tá? Então, mas eu aconselho fielmente vocês, caso forem comprar, usarem em virtual, testarem e conhecerem todos os parâmetros antes de executar, tá, galera? Então, comparativos com Sniper versus lucros grandes, isso aqui é meu outro robô também, que vai ser liberado um pouco mais para frente. Então, são 2 grandes projetos, tá? Aqui do canal Genaro no Trade. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não faz parte da família. E o guia do iniciante, tá bom, galera? Vai ter no documento identidade do produto, plataforma MLQ5, né? A plataforma que a gente usa, o MetaTrader 5, ativos que foi efetuados algum backtests, né? SHA USD, volatilidade 10, volatilidade 25, time frame, como que você utiliza no Forex, como que você utiliza no SHA, como que você utiliza em outros mercados, tá bom? Então, ó, arquitetura, filtro de sessão, spread, o tanto que você quer usar de lotes, fechamento automático, limite diário, verificação bomba nuclear, smart recovery, que é uma outra opção que você pode agregar no seu martingale, caso você goste de operar com martingale em Forex, em swing trade, tá? Filtros avançados, temos Wiki-Off, SMC, fundo de tendência, tá bom? Os modos que o robô possui: Jackride, Surfista, Camaleão, modo Águia, Sniper duplo, ICT, POI universal, Fênix, Fantasma, trava de martingale, modo Ninja e modo Iceberg, tá? Tem o painelzinho, trade executados, bomba ativa, modo salvamento de dados, que é um arquivo. Se você selecionar, ele grava tudo que está acontecendo no robô, ele manda para uma pasta em forma de dados, tá? E notificação de Telegram e linha de rentabilidade do seu robô atualizada em cada tick do mercado, em cada entrada, tá? Então, o resto aqui, galera, é as estratégias em tempo real, tá? E os parâmetros, eu não vou estar mostrando para vocês agora, porque vamos esperar aí o lançamento do robô.
Então, traders, voltando aqui na estratégia, eu ativei ele aqui para ele ter lucros um pouco maiores, tá? Então, por isso que o trailing tá indo devagar, mas vocês vão poder ajustar, tá? Então, quando ele ativa alguma função, que nem agora ele atingiu um certo valor, então modo bomba. Então, a próxima entrada tá configurada para ativar 3 entradas em vez de uma, tá? Por causa que eu ativei aqui o modo bomba e tá configurado para ativar 3 entradas, tá? Lembrando que eu vou estar passando para vocês passo a passo como funciona cada. Já no documento tem, né? Como funciona o modo iceberg, como funciona o modo surfista. Então é isso. Aí é um pouco que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Então caso você tenha interesse, vai nesse vídeo até o final. Se não, se quiser dar ajuda pro canal, assiste o vídeo completo, tá? Deixa o seu like. Quiser utilizar a VPS aqui que o canal Genaro no Trade utiliza, tá? É a Deepgate. Eu vou ver se eu deixo o link de baixo aqui na descrição para vocês estarem vendo se algum plano é vantajoso para vocês, tá? Mas um conselho, só se vocês já operarem e já faturarem em dólar, tá? Porque a VPS da Deepgate, o valor é convertido em dólar, tá bom? Então, depois aí eu posso estar vendo algum outro parceiro brasileiro que, que trabalha, né, com serviços de VPS aqui pro Brasil, para Forex, índices sintéticos, quiserem entrar em contato aí para me enviar algum link para mim estar divulgando para a galera, porque o Genaro Nexus EA vai precisar aí de uma boa VPS. E quem tiver aí o melhor valor anual, né, ou mensal para a galera poder usar, no mínimo é de 4 GB, quiser tá apresentando aqui pra gente, pode ficar à vontade, tá, galera? Então, ó, o mercado tá continuando ali fazendo entradas, tá vendo, galera? Agora tá vendo o modo bomba? Ele tá fazendo 3 entradas ao mesmo tempo, tá? Uma fechou aqui, tá, no trailing, então ficou 2 abertas. Então, tá vendo, ó? Depois de uma certa porcentagem de ganho aqui, ele tá fazendo 3 entradas ao mesmo tempo. Esse é o modo bomba, tá? É um dos modos do robô. E é isso, ó, tá vendo? Depois a estrutura lateral, junto com os indicadores aqui, o MACD, ele vê a lateralidade, faz o spring e ele faz a entrada. Essa é a estratégia do Genaro no Trade, que a gente fazia os trades aqui manualmente, tá? Eu consegui integrar ela aqui no nosso EA, do Genaro Nexus EA, tá? Lembrando que não é garantia de ganhos, tá, galera? Novamente eu tô falando isso porque o mercado financeiro não é uma brincadeira. Caso você for fazer essa compra desse robô, saiba que o robô, a análise gráfica precisa ser bem feita. Você precisa entender o que o robô está fazendo. E qualquer perca no mercado financeiro com seu capital não tem reembolso. Então você tem que saber muito bem o que o robô está fazendo. Vocês sabem, né? Estão careca de saber disso, né? Porque tem gente que oferecem as coisas aí e muitas vezes nem explicam como funcionam. Não é o caso, né, de muitas pessoas que eu respeito muito, mas o que a gente vê de picareta vendendo mentira, né, achando que vai ficar rico aí por sei lá, só por deixar um aplicativo ligado, isso não existe, né. Então, se for só para deixar o aplicativo ligado, tem que ter uma lógica por trás ali, uma coisa muito bem configurada, e mesmo assim vai ter risco, sei lá, eu não conheço nenhuma ferramenta que você ganha dinheiro sem esforço. Se tiver, ainda estou para descobrir. Então, é isso. Estou muito contente de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Acho que esse vídeo ficou enorme, quase 1 hora de vídeo, né, galera? Mas eu precisava trazer esse vídeo para vocês, um pouco mais comprido, né? Porque para muitas pessoas ficou tudo muito estranho. Eu fiz alguns anúncios, né, sobre... Ah, tô criando o Genaro Nexus EA. Ah, logo logo vai estar disponível, mas não falei uma data. E hoje esse vídeo é um vídeo para abrir a cabeça de vocês, né? E que sim, vai ser disponibilizado para vocês estarem comprando sim, mas no tempo certo. Tá, galera? Tudo tem seu tempo. Como eu disse para vocês, tem que ter responsabilidade com as coisas e fazer as coisas direitinho para as coisas darem certo, né? Então, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Enquanto isso, a gente vai
vendo aí os vídeos, vendo a funcionalidade das coisas, continua aí nas estratégias manuais, continua nos memes. E é isso. Quem quiser entrar em contato comigo, tirar dúvida, qualquer coisa, galera, pode entrar em contato comigo. Quiser acessar lá o Genaro no trade.com, a comunidade e o blog, fiquem à vontade, tá? Eu não tenho postado lá essa semana, mas logo logo volto às postagens. Fiquem à vontade, tá? Para seguir o canal. Tá bom? Então é isso, galera. Fica com Deus e uma boa semana aí para todos. Qualquer novidade, a gente vai se falando aí, tá? Um forte abraço do Genaro no Trade a todos vocês. Espero que vocês gostem. Obrigado por tudo.